um clamor, uma oração. Te lembra, Senhor, me vinga, Senhor, me visita, Senhor. Ele depende de Deus, ele deixa isso muito claro. Eu não tenho para onde ir, eu não tenho para onde correr. Se o Senhor não fizer algo agora, não tem solução para mim, não há saída para mim. E ainda nessa crise nós vemos uma afronta. Jeremias estava sendo perseguido, e ele conta isso para Deus nessa oração. Quando nós oramos, o nosso objetivo final tem que ser exatamente esse, de apresentar a Deus a nossa causa, contando o que nós estamos vivendo, apresentando a Ele a fome que nós temos, de que Ele participe de nossas vidas. Ele é um Deus de amor, Ele é um Deus de graça, Ele é um Deus que deseja participar, mas Ele sempre vai esperar um sinal verde. Ele sempre vai esperar o teu ok, Ele sempre vai esperar o teu convite. Ele nunca vai invadir o teu caos se não houver uma porta aberta para Ele. E essa porta só se abre com um clamor. Dê glória a Deus a isso com toda a sua força, pois Ele é santo. E ele apresenta a Deus a razão dessa perseguição. Ele apresenta a Deus a causa da afronta. Ele está dizendo a Deus: Pai, é por amor de Ti, é pelo Teu nome que eu sou chamado. Eu comi a Tua palavra. É o termo que ele usa. Ele foi tão dedicado na profundidade de estudo bíblico. Ele foi tão dedicado no crescer em Deus, no aprender de Deus, na leitura, na meditação de Bíblia, que ele usa o termo: Pai, eu comi a palavra, eu gastei a minha energia na palavra, eu não fiz outra coisa na vida senão me preparar na palavra, meditar na palavra, receber a Tua palavra, ruminar a Tua palavra. É por amor de Ti, Senhor. Essa perseguição, esse levante, não tem outro motivo senão o fato de eu estar fazendo a Tua vontade, de eu Te amar de todo o meu coração, de eu estar respondendo sim ao Teu desafio lançado. É porque eu Te sirvo. Eu sou conhecido pelas pessoas como Teu servo. É pelo Teu nome que eu sou chamado. Não é por mim, não é pelo que eu sou, mas é por quem Tu és na minha vida. Por onde quer que eu passo nessa cidade, todos saibam que eu pertenço a Ti, todos sabem que eu sou Teu. Essa perseguição existe, há uma afronta, Pai, e ele sabia que essa afronta era o resultado dele estar no centro da vontade de Deus. Então, se você acha que no momento em que você decide estar no centro de Deus, você não vai viver nenhum tipo de afronta, nenhum tipo de resistência, você ainda não entendeu direito a Bíblia Sagrada. Há uma resistência clara, há uma fonte clara para essa resistência. Ele sabia que se ele desejasse que aquela afronta terminasse, que aquela perseguição acabasse, ele só precisava parar de pregar, ele só precisava parar de dizer o que Deus mandava o dizer. Se ele deixa de fazer a vontade de Deus naquele instante, naquele mesmo instante, naquele mesmo momento, essa perseguição cessava, essa perseguição terminava. Então ele coloca diante de Deus, é uma afronta, e ela não vem por acaso, ela tem uma razão, ela tem um motivo, é porque eu comi a Tua palavra, é porque eu sou chamado, eu sou conhecido como Teu servo, como alguém que ama o Teu nome, é por amor a Ti, Senhor. E nós vemos aqui um apelo para a longanimidade de Deus. E a longanimidade de Deus foi a razão de Jeremias ter sido escutado por Deus. Então a longanimidade de Deus também é a razão de nós não sermos consumidos. A longanimidade de Deus é a razão das tuas orações chegarem ao céu. A longanimidade de Deus é o motivo que precisa nos levar ao altar. É a razão pela qual nós precisamos insistir no altar. Porque longanimidade, igreja, é paciência, é generosidade,
é longo ânimo, longanimidade, longo ânimo, um longo ânimo, aquele ânimo que não desiste, ele é extenso. Então, longanimidade é suportar pacientemente o mal ou a provocação, somado à recusa de perder a esperança de haver melhora num relacionamento. Então, o que Deus fez com Jeremias foi exatamente isso. Apesar de uma provocação que ele ainda não sabia qual era, apesar de uma provocação, apesar de uma escolha de Jeremias que o colocou numa situação difícil e delicada na sua relação com Deus, ele contava com essa longanimidade. Ele sabia que essa paciência de Deus era um ponto a seu favor. E a longanimidade, amados, visa o bem-estar daquele que causa a situação indesejável. Deus é longânimo. E é por isso que a misericórdia de Deus se renova todas as manhãs. Deus é longânimo, e essa é a causa de nós estarmos de pé, de nós estarmos vivos, porque Ele é paciente, Ele pondera, Ele considera a tua fragilidade, a tua natureza pecaminosa, Ele considera muitos fatores que estão no macroambiente levando a causar uma ruptura na sua relação com Ele. Ele considera tantas coisas, Ele ama incondicionalmente, Ele insiste, esse ânimo é grande, é longo demais. E ainda que o relacionamento de Jeremias com Deus fosse um relacionamento nesse momento perturbado, conturbado, Jeremias contava com essa longanimidade. Deus sempre vai nos dar o tempo necessário para nós nos arrependermos, para nós nos acertarmos, para nós fazermos as escolhas certas. E essa é a grande diferença entre o Deus vivo e os falsos deuses. Ele não está pronto para te castigar, Ele não está pronto para te punir, mas Ele está pronto para te amar, Ele está pronto para te salvar. A misericórdia do teu Deus dura para sempre. A bondade do seu Deus é um dos seus atributos mais conhecidos, mais amplamente divulgados. Amém? Você conta com Deus que é longânimo, que é amoroso, que é misericordioso. Então aplauda Ele por isso. Se não fosse essa bondade, se não fosse essa longanimidade, quem conseguiria se manter na presença de Deus? É paciência pura, é longanimidade pura. Só que aí nós vemos um questionamento. A crise leva o profeta Jeremias a questionamentos. E ele começa o questionamento fazendo um relato do seu histórico. O que ele estava querendo dizer a Deus é que ele não era qualquer um. É que ele não era um desavisado, é que ele era alguém que tinha feito as escolhas certas. Então ele começa dizendo: Senhor, eu nunca me assentei na roda dos zombadores. E nós vemos esse princípio lá no Salmo 1, versículo 1, quando está escrito: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Repete em voz alta: bem-aventurado aquele que não anda segundo o conselho do ímpio, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Jeremias andava no mesmo princípio do salmista. Ele sabia que se assentar na roda dos escarnecedores lhe traria uma contaminação espiritual. E o que ele estava dizendo a Deus era: Senhor, eu fui separado, e o Senhor é testemunha e prova de que em toda a minha carreira e de que em toda a minha história eu me mantive separado. Eu nunca me desviei, eu nunca me sentei numa roda de zombadores. Em outras palavras, amados, Jeremias se manteve puro. Jeremias não se contaminava, ele não compactuava, ele não se envolvia.
ele era rígido consigo mesmo. Como Paulo dizia que esmurrava a própria carne para não ser reprovado pela própria pregação, Jeremias é um estereótipo muito similar. E ele coloca isso no seu questionamento com Deus. Alguém que não falhava, não errava, tentava levar a palavra de Deus à risca. Sabe aquele crente sério, consagrado, separado por Deus? Aquele crente pastel de feira, pouca carne, muito óleo, separado, consagrado, dedicado a Deus, que não comia nem comida consagrada. Sabe aquele crente que você fala, aliás, você já descobriu como é que faz para fazer um crente engasgar? Um crente consagrado engasgar? Dá uma balinha para ele, quando ele botar na boca você fala, é de Cosme e Damião. Um crente desse que era sério, era regrado, era dedicado, e ele ainda diz a Deus, isso me custou muito, porque ele fala, eu ando sozinho, a minha mensagem é tão dura e tão pesada, e a minha vontade de não me contaminar é tão séria, que eu ando sozinho. Então ele fala dessa solidão, eu paguei um preço, eu perdi amigos, eu estou andando sozinho, eu sento sozinho para comer. E ele diz, por quê? Então, depois de toda essa consagração, de toda essa obediência, por que então dura a minha dor? Ele vivia um momento em sua vida em que a dor não tinha fim, em que a ferida não cicatrizava, e ele questiona a Deus, por que essa luta não termina? Por que essa dor não tem fim? Por que essa ferida não cicatriza? É uma dor contínua, é uma ferida que dói e não admite cura, como diz o verso 18. Como ele, todos nós esperamos que um dia a ferida cicatrize. Ninguém suporta uma luta que não tem dia para terminar. Ele entrou em desespero. Todos nós cremos num Deus que tem um dia agendado para a resposta, para a bênção, para o fim do deserto, para o fim da luta. Só que o que aconteceu com Jeremias é o que acontece com a maioria dos cristãos. A esperança adiada adoece o coração. Um ano se passou, 2, 3, mais um. E que hora que essa luta termina? Que hora que eu vou parar de sofrer? Que horas que vai parar de doer? Que horas que eu vou conseguir contar testemunho? Tanta gente já viveu outras coisas diferentes, funcionou para todo mundo. Por que comigo está sendo assim tão difícil? Por que essa dor contínua? Por que essa ferida que dói? Por que ela não admite cura? A esperança adoece o coração. E nessas horas, há muito seguidor de Cristo, apaixonado por Ele, que se desespera. Há muito cristão verdadeiro, que ama a Deus de todo o coração, que perde o seu equilíbrio. Escolhe alguém do seu lado e diz para ele, é nessa hora que o crente pira e começa a dizer o que não deve. Olha o que aconteceu com Jeremias. Olha o que ele diz a Deus. Olha a oração que ele faz a Deus. Ele diz, serias tu para mim como, em algumas versões está escrito, coisa mentirosa. Serias tu para mim, verso 18, como ilusório ribeiro? Ou seja, seria essa nossa aliança, seria essa minha fé, seria esse meu ministério, seria essa minha chamada uma ilusão? Ele começa a colocar em xeque a sua própria experiência com Deus. Ele começa a questionar a sua própria chamada, o seu próprio ministério. Seria tudo isso que eu vivi até agora uma mentira?
Seria uma farsa, eu sou uma farsa. Então será que eu sou um profeta mesmo? Será que o meu ministério não é verdadeiro? Foi uma ilusão? Então eu nunca te ouvi? Então eu nunca ouvi uma chamada? Eu nunca fui enviado? O que eu estou fazendo aqui é por minha conta e risco? O Senhor nunca esteve comigo? O Senhor nunca me enviou? Será que tudo isso foi uma mentira? Uma fraude? E ele ainda usa o termo águas inconstantes. Ele chama o seu Deus de águas inconstantes. E sabe o que ele queria dizer com isso? Em Israel, muitos riachos só tinham água quando havia abundante chuva. E se faltasse chuva por um longo período de tempo, esses riachos secavam. Então havia uma inconstância. O viajante sedento se aproximando de um riacho desse, ora encontrava água, ora não. Ele estava dizendo que Deus era assim com ele. Ou seja, às vezes funcionou, às vezes não, às vezes teve água para beber, mas agora eu tenho sede e a fonte secou. Ele usa termos assim, amados. Jeremias. Só que aí porque houve um clamor, diga, porque houve um clamor, porque houve uma oração, porque houve um clamor, porque houve uma oração, então Deus se revela. Então Jeremias recebe uma revelação dos céus, e Deus diz: se tu voltares, verso 19, portanto assim diz o Senhor, se tu voltares, em outras versões, se tu te arrependeres, eu te trarei de volta e estarás diante de mim. Se tu te arrependeres, eu te farei voltar e estarás diante de mim. Mas como? Não faz sentido. Nós estamos falando de Jeremias. Nós estamos falando do profeta Jeremias, um dos profetas mais ousados, mais usados, mais corajosos, um dos instrumentos de Deus mais eficientes em toda a história do Antigo Testamento. Como é que Deus está dizendo que ele precisava voltar, e que se ele resolvesse voltar, Deus o traria e ele estaria diante de Deus de novo? Então como é que ele poderia estar longe de Deus se a vida de Jeremias era Deus? Se ele não fazia outra coisa em sua vida senão servir a Deus e buscar a Deus? Como é que alguém tão consagrado, tão dedicado, que morreu para si mesmo, para viver para Deus, podia agora estar distante de Deus, precisando retornar, precisando voltar para Deus? Por que ele precisaria ser trazido? Voltar de onde? Ele, além de ter escolhido Deus, ele foi escolhido por Deus. A sua chamada foi uma das mais marcantes. Deus disse a Jeremias que o conhecia desde antes dele ser formado no ventre. Então como é que alguém que era conhecido de Deus desde o dia que foi formado, começou a ser formado no ventre, como é que esse alguém agora precisaria voltar e ser trazido de novo para estar na presença de Deus?